Bom dia, Sra. Deputada e a todos os presentes, deputados, deputadas, senhoras e senhores, e também os meus outros companheiros nesta batalha legal. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim, sim. A minha história é um pouco a regressação do que já esteve aqui a falar. Eu nasci em Portugal em 1982, sou filho de estrangeiros. Ambos pais são angolanos. Eu cresci, obviamente, iludido com a ideia de que era cidadão português, né, porque era algo que era frequentemente mencionado no meu seio familiar, e com a ideia de que, quando pudesse, viria para Portugal, então, trabalhar e viver e estar aqui. Infelizmente, quando decidi tomar essa opção, apesar de já ter estado cá em outras várias temporadas, né, basicamente eu começo a trabalhar em artes cênicas em Portugal desde 2004, mas só em 2014 é que eu decidi mudar-me então para aqui e tornar-me residente. E nessa altura procurei os serviços de uma advogada que me informou que, pelos meus pais serem angolanos, que eu não iria conseguir, ou seja, que eu não teria direito à nacionalidade. Como o meu interesse era, de facto, viver em Portugal, era eu cumprir com um plano, um sonho, eu perguntei que outras opções é que eu tinha e ela explicou-me que eu teria, obviamente, de deixar que o meu visto de turismo, que eu vinha com um passaporte angolano e com um visto de turismo angolano, que o meu visto teria de caducar, eu tinha de pedir uma prorrogação, estar devidamente contratado, pagar os impostos, segurança social, e que após 6 meses eu qualificaria para ter a residência, e que só depois, passados 6 anos com a residência, é que eu iria conseguir então recorrer à nacionalidade portuguesa. Esse processo, passaram 6 anos, eu ainda não tenho a residência. Não tenho a residência porque, para além de algumas falhas no funcionamento no CEF, não é? O artigo 89 teve suspenso cerca de 2 anos, os processos, o próprio sistema operativo alterou-se várias vezes. Também deparava muito com a situação que foi aqui mencionada antes em relação aos pedidos de registro criminal e documentos que tinham que ser enviados desde Angola, uma vez que o consulado angolano cá também não tratava, começou a tratar agora muito recentemente do registro criminal e dos cartões de identidade. Ou seja, entrei numa espécie de limbo migratório, com muito poucas possibilidades de resolução, até porque tudo isto implica gastos, quer com os serviços dos profissionais advogados, ou mesmo portanto, os próprios custos que requerem, né, todo o processo de naturalização, ou nesse caso da residência, e tem sido até este momento assim. Eu tenho uma nova advogada, já passei por 5, nenhum desses profissionais conseguiu resolver a situação da residência, nem sequer estou a falar da nacionalidade nesse caso, da residência. Não tenho a residência, estou cá há 6 anos, pago os impostos, sempre cumpri, estou contratado, inclusive um dos contratos que tenho neste momento é para a estação de rádio e televisão pública de Portugal, onde eu tenho um programa de rádio. Ou seja, a minha lei a alteração, eu já percebi que seria a nona alteração, nesta 3781 da Lei da Nacionalidade. Eu sou uma dessas crianças que realmente, ou desses indivíduos, desses cidadãos, que me sinto português, né? Sinto que este é o meu lugar, sinto que é aqui que quero ficar, mas vivo numa espécie de prisão, ou seja, estou completamente privado da minha liberdade, no sentido em que eu não vejo a minha família que está em Angola ou nos Estados Unidos há mais de 6 anos. Neste momento, para além de situações como a dificuldade que existe em relação à habitação, a própria questão da contratação para certos serviços, certas situações profissionais, ao facto de eu não consigo terminar a minha formação académica
se falarmos de propinas, também seria totalmente diferente, porque eu vou sempre concorrer como estrangeiro e não como cidadão português, o que altera significativamente as propinas. A minha carta de condução, que foi tirada, por exemplo, nos Estados Unidos, caducou há 3 anos e eu tive que encostar o carro com medo de que isso me pudesse trazer problemas, porque não posso renovar a carta de condução por não ser residente, ou seja, há uma série de fatores que a este ponto eu temo que no meu caso já naturalizei, porque tenho que levar-me a eles e conseguir pronto, aguentar-me com esta situação, mas que de facto é muito constrangedor. É como muitas vezes sinto-me como se estivesse a ser conduzido a uma espécie de crime, visto que qualquer coisa que eu possa fazer não estando devidamente documentado pode de certa forma, promover uma deportação ou qualquer coisa assim. Então, estou em Lisboa há 6 anos, sem sair daqui, sem ver os meus familiares, com oportunidades que se vão também condicionando, uma vez que esta situação, no meu caso, como ator e performer, foi se tornando pública, né? Essa minha queixa de como é que era possível eu estar nesta situação sendo um contribuinte nacional. E visto que mesmo que se em algum momento eu não decidir contribuir, eu já sofri ações de penhora. Isto é um pouco irónico, como é que eu não consigo ter os direitos, mas sou obrigado a exercer os meus deveres. E eu acho que é mais ou menos isto, essa é a minha história. Ou seja, eu neste momento sou um português que nasci em Portugal, São Jorge de Arroios, em 1982. Não só não tenho a nacionalidade, como tampouco consegui ainda ter a residência, e isto que sempre recorri a profissionais, advogados que me ajudassem, visto que há 6 anos, quando eu cheguei cá, eu não fazia ideia do que iria encontrar ou que tipo de processo teria pela frente, que agora percebo que é bem mais complicado do que estava à espera, do que alguma vez pensava. E é isso, é um lugar é um não lugar, na verdade, né? É um não lugar, nem vou falar na questão da dignidade ou de questões de identidade ou todo o resto, porque realmente são coisas que me questiono muito, mas apesar de tudo isso, é aqui que eu quero estar e é aqui que eu acho que eu devo estar e que mereço estar, e por isso essa alteração da lei da nacionalidade seria a melhor coisa que me podia acontecer, não é?